é um tema que eu acho que é muito importante, que a gente precisa avançar. Inclusive na Hack, a gente criou de forma explícita agora um campo para um gênero textual chamado ensaio teórico, para tentar estimular e promover isso junto à comunidade acadêmica, especialmente brasileira, né? E então é muito legal poder falar um pouco disso. Então, para aquelas pessoas que tiveram a oportunidade de lerem os textos que eu pedi, né? Acho que vai ajudar bastante. A minha ideia é não me prender muito nos textos, tá? Eles servem de apoio para vocês e se vocês tiverem alguma dúvida depois, no final da apresentação, eu deixo meus contatos, a gente pode conversar mais, pode marcar outras sessões para ir conversando. A minha ideia é que eu possa fazer uma explanação inicial, uma provocação, e depois eu possa também ouvi-las e ouvi-los, assim, sabe? De poder, em vez de só direcionar o conteúdo e a fala, que vocês também possam interagir e possam trazer as suas questões. Né? Porque tem muitas coisas que eu percebo, assim, quando a gente vai avaliar artigos, vai participar de banca, de mestrado e doutorado, nas próprias orientações que a gente tem com os nossos estudantes, a gente percebe algumas dificuldades, algumas dúvidas. Então, acho que é um momento bom para a gente conversar. Tá? Até que horas a gente tem, Rose, mais ou menos? Meio-dia? Só levanta a mão aí que eu consigo ver, eu acho. Ou é menos? Se for meio-dia, 12 horas, daqui, ó, não for. Tá. Só para eu conseguir ter uma ideia. Joia. Então vamos lá. Eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês, fazer uma explicação inicial, assim, uma fala inicial na realidade, e daí a gente pode avançar. Deixa eu só procurar ela aqui. E vamos lá. Deixa eu ver se está em tela cheia agora. Ok. Então, quando a gente vai falar de caminhos possíveis do ensaio teórico, isso tem a ver já com a característica do ensaio, né? Então, a primeira coisa que a gente for falar do ensaio teórico é que ele não tem um formato rígido, assim, de como deve ser escrito, né? Então, ele tem alguns elementos que precisam estar presentes, mas a estrutura do texto necessariamente não tem uma, uma forma única de se fazer. Então, por isso que são possíveis, tá? E, obviamente, que muito do que eu vou dizer aqui tem a ver com o meu jeito de pensar e refletir sobre essas coisas, mas não de forma isolada, né? Isso tem a ver também com as influências e com quem a gente conversa. Então, vamos lá. Uma coisa que a gente tem, assim, que eu acho que é importante para a gente começar o debate, é o que é teoria, né? O que é teoria. E esse lance do que é teoria é um debate bem interessante, por quê? Porque essa ideia do que é teoria nunca fica muito clara para nós, porque tem uma série de influências ao longo do tempo que vão tomando conta da gente, e aí isso vai se misturando na nossa cabeça e vai criando alguns cânones, sabe? Então, acho que um dos primeiros pontos para a gente pensar são esses cânones, assim, verdades absolutas, né? Então, é interessante que na ciência, talvez um dos pressupostos mais importantes da ciência seja a dúvida, né? Então, o pressuposto da dúvida. Mas, ao mesmo tempo que esse é um pressuposto importante para a gente fazer ciência, talvez um dos mais importantes, se não for o mais importante, muitas vezes ele é esquecido e ele é substituído por cânones, ou seja, verdades absolutas. Seria a fé dentro da ciência, né? Então, isso é uma coisa legal para a gente pensar. E por que eu sugeri a leitura do Sandberg e do Alvinson em 2021? Não necessariamente porque eu acho que eles conseguem contemplar todas as formas de pensar a teoria, mas a contribuição principal para mim do texto deles é mostrar que existem várias formas da gente pensar a teoria e várias formas de entregar contribuições teóricas. Eu acho que essa é a principal mensagem, assim, a mais importante que eu julgo no texto deles. E aí eles vão tentar não, né? Eles apresentam uma classificação de 5 tipos de possibilidades teóricas, que são essas que estão listadas aí na tela para vocês, e que ajudam a gente a tentar, de alguma maneira, pensar um pouco fora da caixa, né? Porque, em geral, a gente vai pensar a teoria
como alguma coisa que explica e explica para todo mundo, né? Teoria vira sinônimo de lei. Aí lei, eu estou falando aqui, lei de natureza, né? Tipo lei de Newton, coisas desse tipo aí. Então, o que acontece? A gente tem uma ideia de teoria muito angariada na ideia de lei. E essa ideia de teoria também está muito enraizada nos pressupostos das ciências naturais, né? Que é onde começa a ideia da própria percepção do que vem a ser ciência, começa por ali. E aí eu vou fazer esse apanhado rapidinho, não muito aprofundado, mas rápido, a gente pode discutir isso num outro momento depois. Tudo que vem na sequência do que a gente conhece hoje por ciências naturais, né? Vamos pensar assim, no princípio das ideias científicas, tudo que se pretende ciência depois disso vai olhar para essas ciências naturais para tentar se apresentar como ciência. Então, isso acontece em várias áreas, né? Aconteceu em várias áreas. E na administração não é diferente. Mas aconteceu na sociologia, na psicologia, né? Na administração, e aí vai na economia. Por quê? Porque a ideia de ciência é uma ideia de que a gente tem que encontrar leis. E daí que surge também, ou está ancorado também, a ideia do positivismo, né? E, enfim, aí tudo que vai se construindo mais ou menos nessa base. E aí o que acontece? De lá para cá, a gente, especialmente a administração no Brasil, mais especificamente, a gente tem alguns avanços, inclusive com a disciplina, as discussões epistemológicas ou de filosofia da ciência que existem nos cursos de pós-graduação. Isso já trouxe para nós uma arena fértil para a gente começar a pensar outras possibilidades de geração de conhecimento, né, que não fossem ancoradas exclusivamente no positivismo. Só que o positivismo é muito forte na gente, né? De toda a ordem. Então, por exemplo, eu tenho uma banca hoje, mas não é só por causa dessa banca. Isso acontece com frequência. Aí o que é o seguinte, né? A pessoa diz, bom, eu vou fazer uma pesquisa qualitativa. Vou fazer uma pesquisa qualitativa, e aí a gente parte do pressuposto, porque ela é qualitativa, ela não é positivista ou nem é funcionalista. Só que a maioria das pesquisas qualitativas que a gente produz, das que eu tenho acesso, pelo menos, elas são funcionalistas. Se não todas positivistas, são funcionalistas. Lembrando que o positivismo e o funcionalismo eles têm um certo parentesco aí. E aí é interessante porque as pessoas dizem assim, porque é qualitativo eu vou fazer, o meu paradigma ele é interpretativista. Né? Isso é muito interessante. Porque quando você coloca o paradigma interpretativista, ele não pode assumir uma série de coisas que são próprias do positivismo e daquela ideia de ciência que está ancorada no positivismo. Mas ela ainda perpassa essas possibilidades. De alguma forma, o texto do Alvison, do Sandberg e do Alvison vai dizer um pouco disso, na hora que eles vão problematizar na introdução. Então, é só para dizer que, ainda que a gente queira fugir do positivismo, em vários momentos a gente termina escorregando. E na administração, isso é muito comum. E lembrando também que, pelo menos do meu ponto de vista, nenhum problema você adotar paradigma A, B, C ou D. Então, ainda que eu tenha as minhas preferências, eu acredito que para a gente se posicionar enquanto cientista, a gente precisa reconhecer que existem múltiplas formas de fazer ciência. Eu acho que isso é uma coisa interessante da gente pensar, tá? Isso é um recado importante. A gente reconhecer essas múltiplas formas, porque se a gente não reconhecer isso, entra naquela fala inicial que eu comentei, do cânone. Então eu começo a achar que só o que eu faço ou o que eu penso é verdade. Aí deixa de ser ciência para virar fé, e fé não precisa de evidência, nem de demonstração, nem de debate. Fé é adesão, né? Fé é adesão. E aí muda muito de figura. Então, assim, eu não vou demorar muito tempo explicando aqui cada uma dessas 5 possibilidades que o Sandberg e o Alvison colocam, mas, assim, basicamente é para dizer que, fora aquela ideia de teoria, que é encontrar, ou mais tradicional, inclusive, né, que é encontrar uma lei geral, encontrar uma explicação que serve para todo mundo, né, que entra nesse primeiro quadrante aqui das explicativas, a gente tem outras possibilidades de contribuição teórica, que eles vão falar das compreensivas, né, das ordenativas, que são criar categorias. Eu traduzi como emergentes, mas é difícil fazer essa tradução do inglês, né, que é enact.
são teorias que surgem, né? Elas emergem do campo mesmo, assim. E aí é interessante porque nessas emergentes dá para entrar muito do que a gente faz, aí quando a gente fala de pesquisa qualitativa, de etnografia, por exemplo, grounded theory, elas entrariam nessa emergente e dependendo do contexto que você usar, a grounded, ela vai tentar ser uma explicativa também. Então eles também colocam isso no texto que, apesar de apresentar essas diferenciações aqui, necessariamente não quer dizer que elas são isoladas em si. Eventualmente, um tipo de pesquisa ela pode se sobrepor aqui em mais de uma dessas perspectivas. E essas provocativas últimas são as críticas, né? São contribuições teóricas críticas, essencialmente, tá? Então, qual que é a minha ideia com o slide? Mostrar para vocês que existem múltiplas possibilidades. Isso é uma coisa importante. Então, quando a gente vai escrever um ensaio teórico, a gente pode ter alguns caminhos para fazê-lo, tá? E aí eu vou colocar aqui aquilo que eu acho que são alguns problemas conceituais, recorrentes, tá? Que são o seguinte. A gente vai fazer, aí eu vou pegar na ordem que a gente costuma construir o trabalho acadêmico, né? Então ele tem lá uma introdução, aí a gente vai chamar de revisão de literatura, alguma coisa assim, metodologia, resultados, discussão dos resultados e conclusão. Essa parte 2 da literatura tem coisas que são importantes a gente pensar assim, né? Quando as pessoas vão mandar um texto, se confunde muito o que é um ensaio teórico com uma revisão de literatura e uma bibliometria, né? É bem comum essa confusão. Por quê? Porque tem um problema anterior. Essa parte 2 do trabalho que eu estou chamando aqui, um artigo necessariamente não precisa ter teoria para ser escrito, sabe? Ou uma parte de teoria que a gente diz. Ele precisa ter método, né? Ele precisa ter método, mas ele não precisa ter teoria. Aí muitos vão estar, nossa, mas não precisa. Se vocês pegarem vários estudos, na área de administração não são muitos, mas em outras áreas, por exemplo, medicina, né? Você vai ver que o artigo deles é bem pequenininho, e como é que eles fazem? Eles apresentam um problema que eles estão lidando concreto, normalmente problema de laboratório, e aí o que eles fazem? Eles vão fazer um experimento, aí eles descrevem o experimento, os resultados do experimento, e com as evidências que eles têm empíricas, eles concluem lá sobre a validade ou não do experimento, o alcance ou não daquele experimento, né? Muitos artigos que a gente recebe em administração, o que eles fazem? Eles ficam nesse primeiro quadrante aí, da revisão da literatura. Então, o que eles pegam? Eles vão contando para a gente o que já foi feito na área, né? Ah, o artigo de tal falou disso, o artigo fez aquilo, encontrou aquilo, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Vai para a metodologia e, a partir do empirismo, faz a mesma coisa daqueles da medicina, só que com essa revisão de literatura no meio do caminho aí, né? E aí, a revisão de literatura é diferente de marco teórico. Esse é o ponto que eu quero chegar. O marco teórico é quando você reconhece que, de fato, tem conceito ou conceitos, teoria ou teorias que suportam a sua forma de pensar. Né? Então, assim, o meu marco teórico é o neo-institucionalismo, joia. O meu marco teórico é a estratégia como prática, joia. O meu marco teórico está em volta da ideia de sense-making, joia. Então, tudo isso tem a ver com marco teórico. E não tem a ver com revisão de literatura, necessariamente. Entende? Isso não quer dizer que uma coisa não conversa com a outra, mas só quer dizer que são coisas distintas. Então, você mostrar para mim o que tem de mais novo, como é que foi uma trajetória de produção de conhecimento sobre sense-making, ok, você tem uma revisão de literatura sobre sense-making e o seu marco teórico, ou seja, onde está concentrado ali as suas ideias, é na ideia de sense-making. Aí as duas coisas estão presentes. Então, o que eu estou querendo dizer é que nem sempre essas coisas estão presentes. E um texto de revisão de literatura, olha que interessante que eu vou dizer agora. Em geral, o que a gente faz aqui, ele só olha para trás. Ou seja, a gente vai lá no que foi produzido e conta, ó, é isso aqui que tem lá. Isso está longe de ser um ensaio teórico, né? Isso é só, como o nome diz, uma revisão da literatura. O que existe na literatura? Existe isso, né? Na bibliometria, que também sai de uma revisão de literatura, a gente tem outros aspectos aqui que se somam, né? Então, em geral, além de mostrar o que tem, vão tentar apresentar algumas contas, vão fazer alguma nuvem, né? Aquelas nuvens que fazem de palavras que mais aparecem, termos e tudo mais, para tentar
de uma forma quantitativa, mostrar como é que funciona aquilo que foi visto na revisão de literatura. O ensaio teórico, ele não tem essa preocupação quantitativa e nem necessariamente de revisão da literatura. Ainda que não tenha como você ensaiar teoricamente sem conhecer a literatura. Entende? O ensaio teórico, ele vai estar ancorado em construções teóricas sobre coisas concretas. Né? Construções teóricas sobre coisas concretas. Pode ser metateoria? Pode, né? Que eu não coloquei aqui. Seria a partir de coisas somente teóricas, você vai tentar propor mais uma coisa teórica, né? Por isso que é metateoria. Isso também é possível ser feito. E poderia se encaixar no ensaio teórico. Mas aqueles dois primeiros ali, a revisão de literatura e a bibliometria, não se enquadram como ensaio teórico. E aí é uma coisa importante, né? E existem alguns textos que estão sendo publicados dizendo da importância da revisão de literatura, né? E aí tem alguns métodos para fazer revisão de literatura. Está bem comum as pessoas dizerem que estão fazendo revisão sistemática da literatura, que é uma metodologia para fazer isso, né? E aí se concentram muito nessa parte e a gente está esquecendo o e daí, sabe? Então, o ponto para mim é assim, tá, e daí? Né? Que tem a ver com essa questão do ensaio teórico e tem a ver com uma outra palavrinha que anda na minha cabeça sempre, que é a ideia de teorização. Né? A gente trabalha pouco teorização na pós-graduação aqui no Brasil. Ou seja, como é que a partir de uma apropriação de conhecimentos, literatura que a gente tem, mais uma experiência de campo que a gente também acumula, como a gente consegue dizer coisas originais, coisas próprias. Esse é o processo de teorização. A gente termina ficando muito assim, ou enlatando a teoria na realidade, aliás, a realidade na teoria, que quer enlatar a realidade na teoria, né? Que nem eu mostrei aqui antes, né? Tem 5 formas de fazer, segundo o Sandberg e o Alvison. Tem 5 formas de apresentar a teoria. E o que eu faço? Eu vou para o campo e vou encontrar essas 5 formas. E aí eu falo que é enlatar, porque eu dou um jeito de encontrar 5 formas, porque na literatura tem as 5 formas, né? Então você coloca lá. Ou, se a gente não faz esse enlatamento, a gente faz um descolamento total da teoria com a empiria. Ou seja, a gente diz que está lendo uma coisa e que isso influencia a nossa forma de ver o mundo, teoricamente, e depois, na hora de apresentar os dados, quase não tem uma conversa entre essas duas coisas. Né? Você só descreve o que você viu no campo. Então, meramente descritivo. A descrição é importante para a gente entender o que se passa. Mas depois da descrição, precisa dar um outro passo. Né? Precisa dar um outro passo, que é justamente essa possibilidade de ensaiar teoricamente, de teorizar. Isso acontece em todo tipo de pesquisa, tá? Quant e quali. Na quant, eu vou dar um exemplo clássico para vocês, assim. Inclusive porque eu recebi na Hack essa semana passada, retrasada, por coincidência, 2 textos assim do mesmo jeito, que eles fizeram uma pesquisa com, aliás, temas interessantes nas 2 pesquisas e dados interessantes, bons dados. Só que faltou e daí, porque eles usaram equações estruturais, né? E aí, o pessoal está fazendo equações estruturais, está muito focado nos procedimentos estatísticos da equação estrutural, só que o modelo que sai no final da equação estrutural, né, ele precisa de uma teorização. Não adianta só botar o modelo e falar, não, pronto, isso aqui explica tanto e acabou aí. Depois que você mostra o modelo, você precisa avançar, voltar na literatura, ver o que tinha, o que bate, o que não bate, fazer as explicações, né? E avançar. Mesmo que seja para confirmar aquilo que já existia na literatura, teste de hipótese, né? Essa confirmação de hipótese, não estou nem falando da refutação, porque o pessoal evita refutar porque termina sendo mais difícil, né? Mas vamos supor da confirmação da hipótese. Essa confirmação da hipótese precisa ter um diálogo profundo com a teoria existente. Entende? E aí, na pesquisa qualitativa, seria alguma coisa assim, eu vou no campo, tem um conjunto de evidências empíricas, de dados, e eu fico só contando como é que é. Ó, aconteceu isso, aí bota as falas, né, das pessoas para corroborar aquilo que está sendo feito, dizer que na teoria disse, e o cara da fala também disse na teoria, e tal. Esse processo de ensaiar teoricamente, ele não é fácil, ele é difícil, ele é complexo.
porque ele demanda, além de você conhecer bastante do que tem na literatura, demanda uma posição acurada, assim, de entender os dados, sejam eles quantitativos ou qualitativos, né? E você precisa de um terceiro passo que as pessoas evitam muito, pelo menos aqui, que é se posicionar. Você precisa se posicionar, você precisa ter uma posição, você precisa ter uma compreensão daquilo, né? Para apresentar aqueles dados, tá? Então, tem aqui essas diferenças. Aí, só para, de forma geral, depois a gente pode aprofundar o debate, o que eu estou dizendo que é um bom ensaio, né? Ele está ancorado no mundo concreto, real. Então, não é porque ele é um ensaio teórico, ele necessariamente é teoria que não serve para nada, sabe? A gente tem, aliás, a gente estabeleceu esse rompimento entre teoria e prática e coloca essas duas coisas como coisas distintas. Inclusive com aquele ditado, né? Na teoria a prática é outra, ou na prática a teoria é outra. Tem gente que fala de um jeito, tem gente que fala do outro. Então estabelece isso. Eu tenho uma defesa que uma coisa, elas são coisas diferentes, mas uma coisa alimenta a outra, sabe? Elas têm uma simbiose. Aí eu coloquei Bispo 2021 porque tem um texto que eu escrevi sobre isso, recente, tá na TPA, na nossa revista aqui do programa de pós-graduação, né? A gente teve que fazer a revista completou 10 anos, pediram para os editores escreverem um texto, e eu escrevi um texto sobre isso, essa relação entre teoria e prática. E aí, essa história de você ensaiar teoricamente, a partir do mundo concreto, é que dá robustez para esse daí que eu fico perguntando. Então, quando você fica só, especialmente a gente que importa muita teoria, né? Então, em administração, a gente importa muita teoria. Só que a gente esquece vários esquecimentos. Vamos falar de um por vez, né? O primeiro esquecimento que a gente tem em geral em administração é assim: a gente pega um texto, que nem eu coloquei assim para vocês, né? Sandberg e Averson. Quem são essas pessoas? Né? Eles são de que país? Eles são formados em quê? Eles trabalham com o quê? O que eles fazem? Né? Aí o outro texto é do Francis, daí da Federal Tecnológica do Paraná, vizinho aí de Santa Catarina. Então, o que acontece? Quem é o Francis, né? O Francis é formado no quê? Como é que ele pensa? Como é que é a vida dele e tal? A gente, em geral, não faz isso em administração, conhecer os autores. Só que ninguém escreve sem ter um background, né? Sem ter uma trajetória, sem ter uma forma de ver o mundo, né? Então, não é porque é científico que essas coisas não estão presentes no texto científico. Ou seja, a trajetória daquela pessoa que está ali. Então, isso é uma coisa importante, né? A segunda coisa importante desse mundo real, concreto, vivido, é assim, quando a gente importa. O exemplo que eu costumo dar bastante, até porque eu gosto do autor, é o Bourdieu, né? O Bourdieu, ele é francês, né? Era, né? Morreu. Francês, morava na periferia de Paris, ele era de uma família do que a gente chamaria aqui no Brasil, talvez de classe média baixa, né? Dessas classificações assim que a gente tem, e que, como tinha ascendência de países que não eram europeus, isso também influencia ele, porque existe esse preconceito dentro da Europa em relação a essas coisas. Então, toda a escrita que ele faz, todo o pensamento, a criação de mundo que ele tem, é desse lugar, somado depois a uma experiência que ele tem na África, né? Que ele tem uma oportunidade de ir ficar um tempo num país da África, ele teve que ir para lá, depois ele volta, mas essa é a experiência dele. Então, tudo que ele escreve, e a gente hoje se apropria, usa, gosta, não gosta, é desse lugar, não é de outro lugar. Entende? E a gente, estando no Brasil, a gente tem um lugar, tem coisas que são próprias do nosso país. E isso é importante, porque isso tem que estar no texto, fica parecendo que essas coisas não devem estar ou não são do texto. Né? E aí volta um pouco naquela fala inicial de que leis para todos. Né? Só que é engraçado que várias dessas leis para todos é uma lei europeia branca, que serve para todo mundo. Não pode ter uma lei brasileira indígena, uma lei preta brasileira ou africana, entendeu? Ou, como eles chamam na Austrália, Nova Zelândia, aborígene daquela parte do mundo e coisas do tipo. Então, a gente precisa se ligar um pouco nisso. Assim. O nosso lugar é o que vai alimentar a gente para poder conseguir dizer coisas interessantes. Inclusive, conseguir estabelecer diálogo com as coisas com as quais a gente importa. Então, não sou contra a gente ler os de fora. Eu uso muito, por sinal. Mas é como a gente consegue estabelecer um diálogo, né? Como é que a gente consegue refletir
os lugares. Outra coisa que a gente desconsidera muito em administração é a história, né? Qual que era o momento histórico que foi escrito o texto? Isso é muito importante, né? Que momento histórico a gente está vivendo, os outros lugares estão vivendo, isso ajuda bastante a gente pensar teoricamente. Aí eu coloquei aqui embaixo as outras coisas, né? Tem amplo conhecimento da literatura para poder estabelecer o diálogo, né? Aí vem aquilo que eu também, né? Dialogar entre o que já existe teoricamente e o mundo concreto, e aqui tem uma sacada, né? Quando eu coloco aqui, dialogar entre o que já existe teoricamente e o mundo concreto, se você levar em consideração o que eu acabei de dizer, o mundo concreto é o mundo o qual a gente está vivendo, brasileiro. Então, no meu caso aqui, né, no Brasil, e no caso do Brasil, nordestino, paraibano, essa coisa toda. Então, esse é o meu mundo concreto. E aí, quando eu estou ancorado nesse meu mundo concreto, e eu vou ler com atenção a literatura disponível, quando eu entro em contato com essas pessoas que estão em mundos diferentes do meu, fica mais fácil de eu perceber as similitudes e as diferenças, né? As idiosincrasias. E aí é nesse espaço que a gente tem aí campo fértil para conseguir teorizar, entende? Porque se for para a gente dizer a mesma coisa que eles já disseram com outras palavras, a gente não avança, teoricamente. E a nossa contribuição, ela fica marginal, para não dizer muitas vezes nenhuma, entende? E aí tem esse último item que eu acho que é bem legal. Em geral, um bom ensaio teórico, ele causa desconforto. Por que ele vai causar desconforto? Porque ele vai atacar espaços que, em geral, são obscuros, então as pessoas não tinham percebido ainda, ou vai desafiar modus operandi, ou seja, é assim, ou sempre foi assim, e aí você está dizendo que isso é problemático ou não deveria ser assim. Então, isso gera um desconforto, né, nas pessoas. E se a gente for pegar grandes pensadores globais, nacionais e internacionais, vocês vão ver que vão ter aqueles que amam e aqueles que odeiam, né? E esse amor e ódio sobre isso tem a ver justamente com esse desconforto que eu estou falando. Mas também tem a ver com essa visão de mundo, esse mundo concreto, às vezes a impossibilidade de a gente conseguir acessar ou conseguir entender como aquela pessoa que está escrevendo aquele ensaio teórico está se expressando a partir de um lugar que não é nosso, a gente não conhece, não tem experiência, então fica difícil da gente abstrair aquilo. Isso é bem interessante, né, da gente pensar e coisas do tipo. Bom, o que eu tinha para a gente começar era isso. Eu não queria falar muito tempo, porque senão não dá tempo de a gente conversar. Deixa eu só ver aqui se eu me acho de novo na tela. Me achei. E aí eu queria ver se a gente tem dúvidas, né, para a gente conversar. Eu tenho mais coisas para a gente falar aqui, mas se vocês tiverem boas dúvidas, a gente pode ir conduzindo dessa forma, com perguntas e respostas. Senão, eu vou avançando aqui com outras coisas que eu tenho. Ok? Como é que a gente faz, hein, Rose? Eu estou vendo aqui, por exemplo, o Pedro, ele falou que tem uma pergunta, já colocou aqui. E talvez tenham pessoas aí que estão presenciais também que queiram perguntar. Aí eu já não sei muito bem como é que a gente faz. Ô, Marcelo, tá ouvindo? Oi, tô. Tá, então, assim, ó, no chat você já vai vendo aí, né? Você está tendo acesso, né? Está vendo aí as questõezinhas. O pessoal que está à distância pode estar fazendo aí, abrindo o microfone e falando normalmente, tá? Ou colocando no chat. E o pessoal aqui da sala, eu peço que quando for falar, eu acho que é melhor. Pode falar de onde está, tá? Mas se quiser fazer aí uma ginástica e vir aqui para frente da câmera, aí o professor consegue ver melhor, tá? Mas a câmera que está pegando, pega o áudio e o vídeo. Eu só não sei se dá microfonia deixando aberto sempre aqui, porque senão tem que ficar abrindo e fechando, né? Mas acho que não está dando microfonia, dá para deixar direto aberto, né? Tá bem bom. Que aí, senão, se a gente fechar aqui, a gente não ouve, né? Se ele fala alguma coisa respondendo, tem que ficar abrindo e fechando. Se der, a gente fecha aí o microfone. Feito. Olá, bom dia. Tudo bem? Bom dia. Obrigado, professor. Achei muito interessante aquela tela que o senhor colocou ali sobre as questões, né, de teoria e
bibliométrica, e eu tenho uma dúvida em relação a específica sobre a minha tese, mas eu acho que pode contribuir também para alguns alunos que estão nessa formatação aí, né? É o seguinte, na minha tese é tradicional, né? E eu vou fazer uma bibliométrica, tô pensando, né? Para um simples, assim, direta, para identificar quantos artigos estudaram a teoria institucional de Douglas North, né? Talvez eu vou encontrar aí uns 300, 400 artigos. Diante disso, então, vou fazer a revisão da literatura considerando isso. E, a partir desses artigos, vou verificar quantos estudaram essa teoria considerando as crises. No caso, estou pensando na crise do Covid-19, né? Talvez uns 2 ou 3. Então, isso justificaria aí a minha contribuição teórica? Essa é a pergunta. Porque eu vou estudar a minha tese, é, essa teoria institucional, mas focando aí, né? Focando aí as crises, considerando a crise do Covid-19, por meio de um estudo empírico daí quantitativo. Então, essa seria a minha pergunta. Eu posso justificar minha contribuição teórica considerando que há aí 2 ou 3 artigos só, estudos que estudam a teoria institucional, considerando os tempos de crise? Joia. Essa pergunta é boa, Pedro. Sabe por quê? Porque isso é muito comum, né? A gente justificar o nosso estudo porque a gente não encontrou outros ou encontrou muito pouco de outros, né? Aí, na quinta-feira, na semana que vem, tem a mesa que eu vou falar do impacto lá no Enampad. E aí, um dos pontos que eu acho que a gente tem para fazer o debate aí é o seguinte, né? Aonde você quer dar a sua contribuição? Eu acho que isso foi uma coisa que eu demorei muito para aprender, porque ninguém me ensinou, né? Mas, enfim, que é assim, se você quer dar uma contribuição teórica, pensando em teoria institucional, né? Então, em teoria institucional vem à frente. Aí, ter 2 ou 3 artigos sobre um pedaço da teoria institucional, ok, mostra que isso não foi muito investigado. Mas é aquela coisa, não foi muito investigado porque é novo, não foi muito investigado porque não é relevante, entende? Então, isso é uma primeira triagem assim, que você tem que fazer. E afora isso, se for uma contribuição teórica para a teoria já existente, ou pelo menos teoria que eu digo o label, né? Teoria institucional, é importante você revisitar com profundidade os clássicos da teoria institucional, sabe, fazer o percurso. E ir lendo para ver como é que foi evoluindo esse pensamento da teoria institucional até chegar no ponto que você quer. Porque daí você consegue fazer outras relações. Quando a gente faz isso só pelo número de artigos publicados e o que esses artigos têm de conteúdo, e em geral a gente, como são muitos, né, dependendo da revisão de literatura, são muitos artigos inicialmente, a gente não consegue se aprofundar em cada um deles, isso termina dando uma contribuição marginal, entende? E outra coisa é Covid, entende? Então, para pegar o seu exemplo, tá? Então, uma coisa é teoria institucional, então eu quero fazer uma tese para trazer uma contribuição efetiva para a teoria institucional, esse é um ponto. Ah, não, eu quero fazer uma contribuição efetiva em relação à Covid, pensando em algum lugar, que você não me disse, mas talvez você tenha, né? E aí, essa contribuição Covid, eu vou tentar oferecer essa contribuição e vou ter como aparato teórico a teoria institucional. Então, eu não pretendo avançar muito no que já existe da teoria institucional, mas sim, eu acho que ela é potente o suficiente ou robusta o suficiente para me ajudar a trazer novos insights sobre Covid-19 no aspecto que você quer estudar, entende? Então, isso eu acho que são coisas importantes da gente pensar, inclusive para organizar a ordem do trabalho, assim, quando pensando na tese. No ensaio teórico, isso não seria dessa forma, porque você vai ter que escrever um texto de Covid, e você poderia pensar em institucionalismos na Covid, né? Ou como é que institucionalismos funcionaram, não funcionaram, ou mudaram com o Covid-19, aí daria para você ensaiar teoricamente sobre isso, né? Você pega um fato concreto do mundo real, que é a Covid, vai pegar os aspectos teóricos que são da teoria institucional e vai tentar fazer um exercício aí, né? Lembrando que se for para dizer mais do mesmo, do ponto de vista de ensaio teórico, isso não tem muita relevância. Agora, se for para você provocar as pessoas no sentido de trazer novos insights, incômodos, coisas do gênero, aí avança bem. Tá? Não sei se eu consegui responder exatamente o que você queria. Se você tiver mais alguma complementação, estou disponível aqui. Não, ok, obrigado. Deu para esclarecer bem, sim. Acho que a questão é mostrar a relevância disso, né? Ok, tá claro, obrigado. Obrigado, Pedro. Nicodemos levantou a mão, foi? Sim, professor.
Bom dia. Estou Oi, aqui em São Nicodemo. Luís do Maranhão. Parabéns Eita, terra boa. parabéns pelo seu potencial. Está brilhando aí com bom destino aí nas terras do sul do país, né? Professor, a minha pergunta é bem prática, não sei se vai ficar fora de contexto aí. Eu estou escrevendo um ensaio teórico para submeter o INGECOM. Ele está totalizando 14 páginas. E nessas 14 páginas já fez 74 citações. O senhor acha que isso é muito, vamos dizer assim, poluição de citações, ou existe algum limite assim, mais ou menos adequado para um artigo teórico? Muito bem. Nicodemo, você falou umas coisas interessantes. Deixa eu começar por essa última. Artigo teórico, né? Artigo teórico é um rótulo interessante de usar, porque um artigo teórico ele não precisa ser um ensaio teórico, sabe? Eu esqueci até de escrever isso, ainda bem que o Nicodemus me ajudou. Porque um artigo teórico é um artigo que lida basicamente com coisas relacionadas à teoria. Então a gente poderia enquadrar de forma genérica a revisão de literatura como um artigo teórico, por exemplo, né? E aí, o que acontece? O ensaio teórico, por isso que tem esse nome, ensaiar. Ensaiar tem a ver um pouco de tentar, né, de tecer, de construir. Então, seria construir teoricamente, né, tecer teoricamente. E aí, para chegar na sua pergunta primeira, da quantidade de citações, vai depender do tamanho do ensaio, né? Porque, assim, vamos pensar um ensaio dentro dos padrões de revistas que a gente tem hoje. Ok, então, esse ensaio teórico, ele vai ter lá... Eu prefiro falar palavras do que páginas, porque depende da formatação, isso muda, né? Então, ele vai ter lá, sei lá, entre 5, 6 mil palavras, né? Se for no padrão de revista hoje. Mas isso não quer dizer que, necessariamente, o ensaio teórico é assim. Se você for pegar... sei lá, vamos pegar autores renomados, assim, né? Max Weber, né? Max Weber. A obra do Max Weber é um ensaio teórico, todinho, né? Não só ele, vários outros ali, antes e contemporâneos dele, depois dele, são ensaios teóricos. E aí, se você for ver, esses que ensaiavam primeiro, vamos dizer assim, nem citação eles faziam, né? Agora, pensando para a sua resposta de forma mais específica, não tem problema de ter muita citação. O problema não é se tem muita ou pouca citação. É como você usa essas citações. Então, se você está no ensaio teórico, você está se aprofundando em relação a alguma temática, está propondo algum conceito, alguma ideia, ou refutando alguma outra ideia e tal. Então, em geral, eles terminam tendo menos referências. Porque você pega textos que você vai chamar de clássicos e vai se debruçar em cima desses clássicos. Mas, eventualmente, você quer, no seu ensaio teórico, mostrar que uma coisa está sendo bastante debatida sob várias perspectivas. E aí você vai fazer aquele monte de citação, né? Sobre essa perspectiva tem esses textos aqui. Aí sobre essa tem esses outros aqui. E assim vai. Vamos supor que tem 3, e cada um desses 3 tem um 5 que você citou. Então 3 vezes 5 já são 15. Então já vão 15 referências lá para a sua revisão de literatura. Mas elas pouco acrescentam para o seu ensaio ali, né? É só para mostrar as evidências do que você está afirmando. O ponto é quais dessas obras que você cita você consegue estabelecer de fato diálogos e profundidades. Então, aí sim, você vai ter o quê? 2, 3, 5, não mais que isso. Que são aquelas que vão te ajudar a fazer essa construção teórica. E tem essas outras que são mais satélites, que elas estão ali mais para poder sustentar algumas posições, evidenciar algumas outras e coisa do tipo. Ok, Nicodemos? Beleza, vai lá. Obrigado, professor. Vou aqui, então, para... Pode ir aqui, né? Bom dia, professor, tudo bom? Oi. Bom, vou fazer uma brincadeirinha primeiro. Eu acho que eu tenho um outro conceito para ensaio teórico. Eu acho que é ensaio porque a gente escreve, no final do dia a gente apaga. Brincadeira, tá? Porque o meu primeiro artigo da tese, vou fazer 3 artigos, é um ensaio teórico, né? E é o meu primeiro, então a gente ainda está nessa fase de aprender essa construção. Mas a pergunta que eu quero te fazer é a tua opinião sobre a utilização de proposições, das proposições no teórico. Eu já li a respeito de autores que defendem o uso delas e outros que não as defendem. Eu estava pensando em utilizar as proposições
para depois testar algumas delas no meu segundo e no meu terceiro artigo. Eu queria saber a tua opinião a respeito. Obrigada. Obrigado. Essa pergunta é muito boa. Sabe por quê? Ainda que a gente tenha evoluído, que nem eu falei no começo, sobre discussões de filosofia da ciência, né, epistemologia, ontologia, evoluir não quer dizer que a gente ainda está craque nisso, né? Isso inclui esse que vos fala, né? Eu acho que a gente ainda está eterno aprendiz desse processo. E por que eu estou dizendo isso? Porque você fazer proposições para testar depois, ou não precisa nem ser nome proposições, pode ser hipótese mesmo, e testar a hipótese depois, é altamente aceitável no ensaio teórico. Você está ensaiando teoricamente, né? Para depois ver como é que isso funciona num contexto empírico. Isso tem uma lógica, né? Tem uma lógica epistêmica por trás disso. Aí você vai perguntar assim, você escreve ensaio teórico assim, eu escreveria assim? Não, eu não faria. Mas é porque o meu lugar para produzir ciência não é o mesmo que você está utilizando. Mas foi o que eu disse também no começo, não é porque o meu lugar não é o seu não vale, ou o meu é melhor que o seu, entendeu? Então, é disso que está sendo tratado aqui. Então, ensaiar teoricamente, e esse negócio que você falou de montar e desmontar de novo tem a ver, né? Talvez um bom exercício que daria pedagógico para a gente pensar em ensaio teórico seria levar para a sala de aula Lego, sabe? Levar Lego para a sala de aula, a gente propor alguns temas, e aí, primeiro, né? Separando em grupos ou individualmente, quem pedir para resolver alguma coisa ou propor alguma coisa com os Legos. Aí vai lá, cada um vai fazer o seu, com o mesmo tema. E depois dá uma olhada como é que cada um fez aquilo, entende? Como é que cada um ensaiou aquela coisa. Né? Isso é um exercício. Um outro exercício é, depois que você for debatendo mais ou trocar com outros grupos, você poder voltar para aquele Lego e ver o que você faria de diferente, o que precisa melhorar, o que precisa tirar, o que precisa acrescentar, coisas que poderiam ficar mais evidentes a sua ideia se você mudasse e tal, né? Porque essa ideia de Lego está muito próxima a essa ideia do ensaio mesmo, que tem um pouco a ver com o que você disse, né? De tentar, retentar, pensar, voltar, né? E aí, fechando, essa ideia da proposição que eu te disse é bem tranquilo, né? É bem tranquilo. Agora, essa proposição, assim como uma boa hipótese, né? Elas precisam estar bem ancoradas na construção da linha de pensamento teórico, ou seja, quais são as raízes que vão te trazendo até você chegar lá e fazer uma generalização a priori, vamos chamar assim, né? Uma generalização a priori. Aí eu consigo ver, não, tem toda uma construção aqui que chega nessa proposição, que é uma tese, na realidade, né? É uma tese. Está aqui a minha tese. E daí você fazer o teste. É um pouco disso, assim, sabe? As pessoas têm as preferências e aí elas têm dificuldade em reconhecer que existem outras formas de fazer para além da sua. Eu acho que a minha resposta final seria mais essa, assim. Mas se você conseguir mostrar bem, que entende bem as raízes, até chegar na proposição, eu acho que é perfeito, é muito bom. Está me ouvindo? Ok. Agradeço as considerações feitas, acho que vai clareando aos pouquinhos, e a minha pergunta também tem relação com as perguntas anteriores. No texto do Meneghetti, ele vai destacar que a força do ensaio teórico está na capacidade reflexiva para compreender a realidade. Né? Então, diante disso, me parece uma liberdade de pensamento, né? De como se expressar nesse ensaio teórico. Então, ele está associado com uma originalidade do pensamento, na perspectiva aqui da tese, né? Trazer algo de novo, não mais do mesmo, né? Sair dessa verdade absoluta. Então, a pergunta é, há um método para sistematizar esse ensaio? A Eliana colocou a proposição, né? Também está associada a isso, mas o que qualifica essa minha reflexão? Acho que é aí que vem a pergunta. O que vai qualificar essa minha reflexão? Claro, a partir de toda essa raiz, as teorias que já existem e o que eu estou contribuindo. Ela é o suficiente para qualificar essa minha reflexão? Esse novo que vai surgindo? Bom dia, obrigado pela pergunta. A gente sempre vai ficar nessa dúvida, né? O quão bom é o nosso trabalho, o quão pronto ele está para ser apresentado. O que eu posso te dizer, que foi o que você citou aí, tem no texto do Francis, esse texto que eu falei que escrevi tem também, um bom ensaio teórico, ele está ancorado no mundo real, concreto, vivido na realidade, sabe? Então, é assim,
é como você estabelece esse diálogo entre o que você está vendo e o que você está lendo. Vendo o que eu digo do ponto de vista do mundo real, vivido, e o que você já leu e está lendo. E até que ponto você consegue compreender aquilo que você está lendo também, né? E lembrando que a nossa missão vai ficando cada vez mais difícil. Por quê? Conforme vai passando o tempo, mais pessoas vão escrevendo, maior vai ficando a história dessas construções teóricas. Então, eu lembro que foi o Pedro, né, que falou da teoria institucional. E aí, a tese que eu estou lendo, que eu terminei de ler para hoje, ela é sobre teoria institucional. E aí, uma das coisas que veio na minha cabeça, depois de ler toda a tese, é quais são as influências, né, de visão de mundo que tem na teoria institucional. Porque muitas vezes, quando a gente pega aqui em administração, a gente vai pegar a teoria institucional, vai pegar o que os autores clássicos escreveram e vai reproduzir. Só que a gente não para pensar qual era o tempo que eles escreveram e quais eram as influências de mundo que eles escreveram naquela época. Entende? Quais as influências de mundo que eles escreveram naquela época. Só um spoiler, assim, né? Pelo menos do que eu li na tese, ali tem muito de liberalismo econômico, sabe? Na teoria institucional que eu li na tese. Só que essa posição de mundo, essa ideologia, não está presente no texto, escrito claramente, sabe? Ele está no texto, mas não está escrito claramente. Eu tenho dúvidas se a autora, ela percebe isso. E aí, por exemplo, sairia uma boa pergunta de tese de doutorado e de ensaio teórico. A teoria institucional é liberal econômica? Aí, uma pergunta. Aí, o que você tem que fazer? Você vai ter que ver lá o que já foi escrito, vai ter que conhecer esse negócio da teoria do liberalismo, da teoria institucional e o mundo concreto para você conseguir articular. Daí que vem a dificuldade. Aí, por isso que eu disse para vocês que a gente precisa conhecer mais os autores que a gente lê, não é besteira isso, e nem o tempo histórico qual eles escreveram, né? Porque essas coisas mudam. Não tem vários autores que a gente fala assim, jovem Marx, o velho Marx, o jovem Habermas, o velho Habermas, e tem outros que são assim também, né? Porque eles foram vivendo momentos históricos que, dependendo do tempo que eles viveram, teve transições importantes no mundo que eles estavam, que levaram eles a refletir as próprias posições deles. Isso também é uma coisa interessante, né? A gente rever nossas posições não é sinônimo de fraqueza ou que o que a gente escreveu primeiro é necessariamente ruim ou inválido. Talvez signifique que a gente esteja sempre conectado com o mundo que a gente está vivendo e como esse mundo está mudando, a gente precisa mudar também as coisas que a gente está propondo ou revisitar algumas delas, sabe assim? Então, acho que esse é uma coisa interessante, né? Qual é a visão de mundo que está por trás? E aí, nos tempos de hoje que a gente está vivendo, especialmente no Brasil, que a palavra ideologia ganhou uma conotação negativa, e aí para quem quiser, não vou pedir para vocês fazerem uma revisão de literatura sobre ideologia, né, a não ser quem queira, mas tem umas coisas que ajudam a gente hoje, que a gente não tem, assim, a administração poderia ter, aliás, até uma sugestão, se depois alguém quiser fazer, a gente poderia organizar isso, que é um dicionário, sabe? Um dicionário. Daí, se você pegar um bom dicionário de sociologia, você vai procurar lá, ou de filosofia também, você vai procurar lá ideologia, aí vão ter umas explicações do que é. Aí a gente vai perceber que a gente sempre vai estar orientado por uma ideologia. Só que algumas ideologias não se apresentam como ideologia, entendeu? Se apresentam como outras coisas. E aí isso é importante para a gente enquanto cientista e enquanto esse tema do ensaio teórico, porque é isso, assim, né? Lembra que eu falei que as pessoas vão amar, às vezes vão odiar o que você escreve, vão concordar ou não? Tem muito a ver com isso, né? E aí o que eu acho que no final das contas a gente precisa ver é em que nível de abstração e rigor as pessoas escrevem as suas coisas a partir das suas visões de mundo. Isso é uma coisa importante para a ciência. E até que ponto as pessoas reconhecem que existem outras formas de produzir conhecimento que não aquela que é preferencialmente sua e conseguem respeitar, dialogar, ainda que esse diálogo ele nunca chegue a um consenso, né? Porque às vezes são visões de mundo muito conflitantes, mas ajudam a gente a repensar nós mesmos, né? Acho que é isso, assim, a minha resposta para você. E aí percebam, né? Especialmente quem tiver no doutorado. Não tem como a gente fazer aliás, tem, né? Mas não deveria a gente fazer um doutorado
sem ter, ao final do doutorado, ter uma posição clara de mundo que a gente pensa, que a gente quer, que a gente entende que deve ser, sabe? Ou seja, não tem como ter um doutor, uma doutora sem posição. Isso é uma coisa meio estranha, assim, sabe? Tem que ter uma posição. Mas como essas coisas vão acontecer, né? É que a gente vai pensando aí. Cláudio foi o que escreveu aqui no chat, né, Cláudio? Perguntou, não foi? Joia, Cláudio, obrigado. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Cadu vai perguntar agora. Tá, Juliana, eu vi que você levantou, tá? Depois eu... Bom dia, sou Cadu. Oi, tudo bom? Tudo bem? Eu sou professor aqui do programa e eu estou ensaiando um ensaio já há algum tempo aí sobre um tema que é muito usual no marketing e muito debatido, que é o mix de marketing. E o mix de marketing, ele tem algumas releituras, algumas atualizações, mas a gente vê que ele continua naqueles 4Ps lá batidos, né? A gente vê aí até entre os acadêmicos, os docentes e discentes, né, discutindo ainda os 4Ps. E vários autores já tentaram trazer uma atualidade. Eu estou pesquisando já há alguns anos o tema, então por isso que eu falei que eu estou ensaiando um ensaio. E a minha pergunta é justamente para trazer essa atualidade. Eu sei que num determinado momento vai ter que ferir sentimentos, porque quando você traz para essa realidade, para o mundo concreto, não faz mais sentido você abordar 4Ps como ele é abordado até hoje. Você tem que trazer essa atualidade, por exemplo, da sustentabilidade. Então, a gente está falando de um mix de marketing de sustentabilidade, onde um produto, quando você vai comprar um produto, você não compra um produto mais, você compra uma solução. Você vai comprar um automóvel, você não quer mais um produto, meio de transporte, você quer uma solução que te leve a algum lugar com certo conforto, principalmente quem mora em São Paulo, nós que viemos para Biguaçu todo dia. Nós vamos comprar um produto, a gente não está interessado na comunicação, de publicidade, a gente quer saber todas as informações sobre aquele produto. A gente já sai de casa, ou nem sai de casa, né, para comprar essa solução, para adquirir essa solução, que tem um valor agregado, que essa solução, eu já tenha todas as informações possíveis, por meio de YouTube, ou boca a boca, enfim, né? Os 4Ps, eles são muito rígidos e, no meu entendimento, ele precisa ser revisitado, ele precisa de uma releitura urgente. Então, o ensaio teórico, ele vai me dar essa possibilidade, é uma primeira pergunta. A segunda pergunta, qual é o caminho? É um journal de alto impacto? Como é que eu ganho repercussão nessa chacoalhada aí de um conceito tão consagrado? Obrigado aí, parabéns pelo relatório. Valeu. Tem duas perguntas importantes aí, complexas. A segunda parte da pergunta, se vocês disserem que eu falei, eu vou negar, vou dizer que eu não disse isso, não. Vamos para a primeira parte. É muito legal isso que você está fazendo, esse negócio dos 4Ps. Sabe por quê? Para não enrolar muito, eu vou num ponto específico. Eu não sei se você pretende ensaiar usando a lógica de letras semelhantes ainda, né? Ou não, se você pretende discutir mix de marketing e aí as letras indeferem, vão ser outros conceitos, outros nomes, né? Que seria ótimo, por sinal. Mas vamos pensar uma coisa concreta, né? Eu não estou falando do mundo concreto, então vamos pegar um exemplo concreto, né? O mix de marketing e o mundo concreto. O mundo concreto que eu estou falando é o brasileiro. E aí são coisas que são interessantes, vários lugares do mundo não conhecem, e se a gente escrevesse, você ainda conseguiria publicar em periódico que a gente chama de top aqui, por várias razões. Que é o seguinte, uma coisa que a gente não tem no mix de marketing, que deve ser considerado para o contexto brasileiro, sabe o que é? Se chama financiamento. Nós somos um dos poucos países do mundo que tem coisa parcelada, que a compra é antes da poupança, entende? E isso é uma coisa muito nossa, é real, é concreta, existe. A gente tem, inclusive, várias políticas públicas que são angariadas em cima disso. Se a gente for olhar da nossa política, que é de muito tempo, né? De habitação, ela é assim, né? A gente não trabalha com poupança para comprar o imóvel. A gente tem uma política pública que facilita o crédito para a gente adquirir o imóvel, né? Então, isso é só uma ideia que eu estou colocando aqui, né?
esse aspecto precisa ser levado em conta. Eu lembro de uma vez que eu estava na Europa, aí tinha uma pessoa comigo, foi fazer uma comprinha lá numa loja, né? Aí, vai pagar no crédito? É no crédito. Aí a mulher falou, aí a pessoa falou assim, divide em 3 vezes? Aí a pessoa falou, o quê? Dividir em 3 vezes, né? Porque naquele país ninguém sabe o que é dividir em 3 vezes, não existe esse negócio de dividir em 3 vezes, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante, né? E aí é um exemplo concreto de uma coisa que é bem brasileira, assim, e que pode trazer insights para outros lugares do mundo, outras formas de pensar e tal. Acho que seria legal para pensar no ensaio teórico. E a segunda é o que eu faço para poder minha ideia valer, né? Eu vou te dizer de experiência própria. Eu escrevi várias coisas que eu gostei e que eu acho que tem repercussão baixa ou mediana, né? E daí, infelizmente, o periódico que você publica tem muito a ver com isso. Vamos pegar um exemplo concreto. E aí, de novo, né? Tem uma lógica por trás disso, tem uma lógica. Aí tem um texto que eu escrevi que é onde eu vou definir lá, que eu chamo de turismo como prática. Esse aí eu consegui me esforçar bastante, tive a ajuda de um monte de gente, e consegui publicar lá no periódico de turismo que publica teoria, o mais importante, digamos assim. Esse aí bomba, entendeu? Já encontrei gente de vários lugares do mundo usando essas ideias. Outras coisas que eu escrevi, que poderiam ser tão boas quanto essa, ou talvez até melhores, não tem a mesma repercussão, entende? Então, assim, esse negócio da marca, já que você é de marketing, né? Esse negócio da marca do periódico tem uma influência, né? E tem lá o grupo seleto. Não deveria ser assim, mas é. Agora, tem algumas coisas que rompem, assim, algumas barreiras, talvez por falta de material semelhante, e aí tem um impacto. Então, assim, se eu for olhar lá no Google das coisas que eu escrevi, um dos textos que recebe mais citação é um texto que é publicado numa revista que é bem legal, a revista é bem organizada, brasileira, só que ela não é uma revista assim que as pessoas reconhecem, isso aqui é um top journal, entendeu? Mas aí, o que explicaria, então, esse texto que está nessa revista ser um dos que tem mais citações? Talvez seja porque ali tem algum conteúdo que as pessoas precisam e não tem muito em outros lugares, entendeu? Aí eles vão lá. A explicação que eu estou te dando deve ser essa. Entende? Então, tem isso. E tem, assim, né? Eu estou aqui com o Pedro, como eu li a tese, o Pedro perguntou, tem o lance da teoria institucional, né? Da legitimação. É um tema caro para a teoria institucional, né? Então, esses periódicos que a gente considera top journal significa que é uma forma de legitimação, ou seja, você publicou lá, então aquilo que está lá é bom, necessariamente. E como tem mais audiência, né? Termina tendo mais circulação. Então, acho que é um ponto assim para a gente pensar. Mas eu gostei da sua ideia, acho que é bem legal, a gente precisa mesmo assim dar outros passos. Eu brinco com o pessoal aqui, né? Não uso os P's, mas eu uso aquele modelinho do Porter, sabe? Das 5 forças. Se a gente for para pensar onde o Porter escreveu, quem é o Porter, em que contexto ele pensou aquilo, né? Aí eu brinco assim, Cajazeiras é uma cidade do interior aqui da Paraíba, lá quase na divisa com o Ceará. Aí eu falo, será que as 5 forças de Porter dá para eu ficar analisando negócios aqui em Cajazeiras? Entendeu? Será que eu vou encontrar os 5 P's igualzinho, do mesmo jeito? E aí tem eu falei para você do crédito, né, que eu chamei crédito ou financiamento, não sei como é que seria isso, mas aí quando eu falo das 5 forças de Porter, tem outra coisa que eu acho que é interessante, assim, especialmente no Brasil como um todo, mas não só no Brasil, existem vários lugares do mundo, isso não, né? Mas em alguns lugares é mais forte que outros, e nos interiores do Brasil, aí não vai servir só para Cajazeiras, serve para o interior de Santa Catarina também, por exemplo. Tem a questão política que é muito forte, né? Então, assim, como é que você vai criar um modelo que nem aquele de Porter sem pensar na política? Não tem como, né? Não tem como. Aí você não precisa nem ser politicagem, tá? Vou estar separando política de politicagem. Se você pensar assim, sabe aquele lance que diminuiu um pouco no Brasil, mas tinha muito, né? Incentivo fiscal. De você poder fazer, se você fazer um incentivo fiscal para levar um negócio para lá e não ir para outro canto. Isso é uma forma de política que você tem e que influencia na competitividade dos negócios, né? De uma planta ir para um canto e não ir para outro. Formas específicas de tributação para determinados tipos de negócio, enfim, tudo isso
é muito presente na forma de fazer negócio no Brasil e tem que ser levado em consideração. Isso não tem no modelo do Porter, entendeu? Mas às vezes a gente vai fazer o nosso trabalho e vai enlatar, que eu disse no começo, né? Não, vou ter que encontrar essas 5 forças aqui e não tem nenhuma outra força que não seja essa. Ou essas aqui, no caso. Um pouco isso, sim. Obrigado, viu? Vai em frente. Que eu puder ajudar. Rosseto botou uma aqui. Rosseto, você se incomoda da... Não, deixa eu ver da Rosseto, aí eu falo com você, tá, Júlia? 2 ensaios teóricos que os alunos possam se basear para entender como se estrutura bem e desenvolve um ensaio teórico. Na RAC ou em outro periódico. Tá. Eu posso fazer assim, Rosseto, esses ensaios eu posso dar uma olhada e mandar, para não fazer assim de cabeça e ser qualquer um que... Né? Eu mando depois, eu prometo. E aí, mas aí, já respondendo o que o editor espera do ensaio teórico, é isso. Primeiro assim, né? Vamos pensar na RAC, porque não são todos que pensam iguais. Mas o que eu posso dizer é que, assim, a forma como eu penso na RAC hoje, eu posso dizer que é bem próximo ao que os editores, por exemplo, desse journal que eu pedi para vocês lerem o texto, do Sandberg e do Alvison, que esse já é um ensaio teórico, né? É um ensaio teórico sobre teoria. Então, desse journal, que é um bem top, pensa, certeza, que o pessoal de outros journals, tipo Academy of Management Review, pensa, né? É nessa linha aí. Não vou dizer que são todos, porque muda um pouco, tem periódicos que têm uma orientação talvez mais... uns mais positivistas, outros mais interpretativistas, para ficar nesse binômio, né? E aí pode variar um pouco. Mas, no geral, é assim, um bom ensaio teórico precisa ter uma tese, né? Uma tese. Então, a minha dica seria assim, aliás, para qualquer artigo, né? Mas, especialmente para o ensaio teórico, você tem que começar o artigo com a sua tese. Qual é a tese que você está defendendo ou você está criticando ali? E depois você vem trazendo os elementos para sustentar a tese que você está defendendo ali, né? E aí, quando você vai escrever o ensaio, a gente precisa identificar que no seu ensaio tem raízes, ou seja, tem elementos de discussões que são correntes, né? Além desses elementos que são discussões correntes, você se apropria bem dessas discussões, ou seja, você entende bem qual que é o debate, inclusive diversificações de debate, né? Uma coisa que eu estou lendo esses dias também, por causa do curso que eu faço aqui de Ciências Sociais, era sobre Gramsci, né? E aí é bem interessante porque o Gramsci tem lá uma carrada de ideias, mas tem, dentro dessa carrada de ideias, carrada é um conjunto, eu não sei se vocês conhecem essa gíria, né? Esse monte de ideias, como o cara já morreu, né? Então as pessoas vão interpretando o que ele disse. E aí tem uma linha que vai dizer que o Gramsci, de algum momento da construção teórica dele, se associou a um pensamento liberal, e outros vão falar assim, não, isso aí está errado, ele continua afiliado a uma linha marxista, né? Aí perceba, conhecer esse debate mostra que você entende bastante do assunto que está sendo debatido. Ainda que você se filie a um ou outro ou a nenhuma das duas, mas você saber que existe esse debate mostra que você conhece bem sobre o que está sendo debatido, né? Da mesma forma, que é uma coisa que me interessa, né? E aí eu estou estudando sobre o liberalismo, tem um debate no liberalismo que é o seguinte, a gente tem que separar liberalismo político de liberalismo econômico, ou liberalismo é liberalismo independentemente disso. Isso é um debate que está correndo. Independentemente de você se afiliar a uma corrente ou outra, ou criar uma terceira, isso mostra que você entende, ou está up to date, né? Tá em dia com o debate que está sendo feito. E aí, a partir disso, você faz a sua proposta, né? Agora, o ensaio teórico, muitas vezes, quando o pessoal vai ensaiar teoricamente, o que acontece é o seguinte, eles replicam o que os autores que eles escolheram disseram, muitas vezes, esses autores não são seminais, são autores que já são influenciados pelos seminais, e aí já é uma leitura, né? Já é uma leitura do seminal. E aí a gente percebe que, na hora que a pessoa escreve, ela meio que só replica o que os autores disseram, sem problematizar, sem trazer essa evolução histórica do que está sendo debatido. E aí
joga, literalmente joga uma nova coisa, que necessariamente pode não dialogar com o debate que está sendo feito ali, ou pode entrar em conflito, né, com o debate. Entrar em conflito não é um problema, desde que você reconheça que isso, de fato, tem um conflito e você se esmere ali para solucionar aquele conflito, entende? Então, o lance do ensaio teórico é assim, né? Foi o que o nosso colega disse, ensaiar o ensaio. E demora, assim, para fazer, porque tem que fazer, refazer, aí você compartilha com um amigo, com um colega, e aí esse colega, amigo, dá um feedback, aí você volta a pensar, entendeu? Sofre uma crítica ali, acolá. É um processo meio árduo, assim. Aí você colocou aqui o último, né? Se é possível, é viável postarmos, publicar um ensaio teórico em uma chamada especial do tema. Abordou, não tem a ver. Ei, larga de ser preguiçoso, fala aí, filho. Marcelo, bom dia, bom dia. Não, assim, ó, muitas vezes, por exemplo, a hack, agora e antigamente faziam chamadas, teoria institucional, né? Capacidade dinâmica e não sei o quê. É mais fácil a gente conseguir publicar quando os que estão olhando para um tema, e aí o ensaio teórico talvez se encaixe melhor dentro do conjunto de artigos que os organizadores querem publicar naquela chamada, ou avulsamente, porque é outra coisa que eu ia escrever, na maioria dos ensaios teóricos que os autores se propõem, que a gente recebe para avaliar, são empilhamentos, são revisões bibliográficas. E aí não há uma discussão entre vertentes, não há uma proposta de uma saída para as idiosincrasias que existem nas correntes. É um empilhamento e não chega a nada, chega ao que todo mundo já sabe, é o que parece estar acontecendo. Vocês, editores, a gente não recebe isso no alcance. Mas na hack pode ser que os pessoal se aventure mais a essa. E acaba que não é um ensaio teórico. Eu acho que não há um entendimento do que realmente seja um ensaio teórico. E ele precisa resultar num modelo, numa proposta de estudo sobre discussão de correntes ou de teorias ou não necessariamente. Então, como você disse no início, acho que vai merecer muita discussão para frente aí, e a Rose te convidar e a Nete te convidarem para estar conosco mais vezes. Essa pergunta é boa, agora eu entendi, Rosseto. Deixa eu começar pelo final. É isso que você falou, assim, é muito amontoado, né, de coisas, mas tem muito culpa nossa, eu acho, assim, a gente precisa assumir um pouco dessa culpa. Por quê? Por exemplo, uma das minhas bandeiras hoje, aí isso é pesquisa, mas é bandeira também, é política, né? É assim, gente, a gente tem que desentulhar a pós-graduação, né? E acho que o momento é oportuno para falar isso, com esse negócio da quadrienal e tal. A gente tem que desentulhar a pós-graduação. O que eu estou chamando de desentulhar? Estão jogando na pós-graduação responsabilidades enormes, estão criando na pós-graduação uma mini universidade. Então, assim, você tem que fazer ensino, pesquisa e extensão na pós-graduação, tudo com excelência, tudo top. E não tem como, impossível, não dá tempo, não é para isso. A minha perspectiva, já escrevi sobre isso, inclusive, a pós-graduação é para ensinar. Aí eu tenho uma posição que é minha, mas que não precisa ser unânime, né? Só minha. Eu acho que a gente deveria ter uma formação, especialmente na nossa área, uma formação mais voltada para ensino e uma formação para pesquisa. A minha sugestão é a ensino que fosse o mestrado, e aí nessa de ensino precisaria ser só ensino, porque como a gente tem a questão do profissional, a pessoa entra no mestrado, vai aprender os fundamentos da coisa, quem quiser se enveredar mais por ensino, vai. Quem quiser se enveredar mais para questões, vou chamar assim, entre aspas, de mercado, vai. E o doutorado, sim, ficar com específico formação de pesquisa, né? Então, essa é uma proposição que eu tenho, né? E aí, desse desentulhar, é isso. Mas mesmo que o pessoal fale assim, não, o Rosseto fala para mim, não, Marcelo, é o seguinte, tem que ser tudo pesquisa. Tudo bem, não tem nenhum problema. É tudo pesquisa? Mas então vamos ensinar os caras a fazer pesquisa, como é que é isso no nível de mestrado, como é que é isso no nível de doutorado.
né? E ensinar a fazer pesquisa não é necessariamente fazer a pesquisa, entende? Fazer a pesquisa, porque a gente fica terceirizando. Como é que uma pessoa que está fazendo, especialmente mestrado, mas no doutorado também serve isso, está aprendendo, está conhecendo, que nem o Pedro aqui, ó, está enfrentando lá os dilemas dele para conhecer a coisa que está certo, está no caminho, é isso mesmo, vai sair escrevendo ensaio teórico torta direita, vai fazer um projeto com patente, vai fazer... Você entendeu? Deixa o cara aprender. Aí quem tem que ter os projetos somos nós. Aí se eles querem avaliar os projetos que a gente faz enquanto ciência, aí é uma outra avaliação que eu acho que não deveria ser na pós, né? E aí vai simplificar, porque imagina, olha o que eu descobri depois que eu virei coordenador. Existe software para preencher o Sucupira, viu, Rose? Eu não sei se você já sabe disso. Criaram software para preencher o Sucupira e tem gente oferecendo consultoria de preenchimento do Sucupira. Isso, cara, é a falência da avaliação da pós-graduação. Porque se o negócio é tão complexo, demanda tanto tempo para fazer, isso significa que você não presta, né? Enfim, mas para voltar aqui no negócio do ensaio teórico, porque eu acho que isso é um problema, sabe? Da gente conseguir falar porque daqui a pouquinho nós vamos entrar numa discussão que eu acho que mereceria uma hora de discutir, mas não é o tema de agora. Mas é porque isso fica no limiar, entendeu? Da nossa formação. Tem muita discussão aí. E aí o que acontece? Se a gente pegar os estudantes, aí por que eu estou falando isso? Vamos chegar no ponto, né? Muita gente ainda pede artigo, a gente fala artigo como trabalho de final de disciplina, né? Só que a gente não ajuda os estudantes a fazer isso, eles meio que fazem heuristicamente, tentativa e erro, e vão mandando e vão fazendo. O que seria legal a gente fazer para fazer ensaio teórico, para chegar na sua resposta? Fica aí a dica que eu vou começar a fazer a partir do próximo semestre. Vamos fazer prova na pós-graduação, né? Mas não prova daquele jeito que a gente fazia. Você faz assim, ó. Você pega o professor, pega uma questão. Você não lê um monte de texto? Lê, né? Cria uma questão a partir desse monte de textos, que é uma questão de fundo. Estou pegando aqui a teoria institucional, porque né, eu falei, eu tenho a banca, o Pedro falou. Então faz uma questão lá dos textos que a gente leu sobre teoria institucional e manda para a molecada, entendeu? Ó, tá aí, vocês têm 1 mês, 15 dias para me entregar. E aí o texto tem que ser o quê? 3 páginas, 4 páginas. Aí a gente começa a ensinar os caras a ensaiarem, entendeu? Porque quando se você fizer uma pergunta bem feita, ele vai ter que articular um com o outro, ele vai ter que ver lacunas, ele vai ter que ver possibilidades. Se ele começa a fazer isso várias vezes, depois para ele escrever um texto maior e já tendo a lógica do ensaio, fica mais fácil. Então, por isso que eu falo, é uma postura pedagógica, só que pedagogia não está dando tempo da gente discutir nos programas, né? A gente quase não discute isso, a gente discute outras coisas. Então, esse é um ponto. E aí, em relação a que eu te falei que o editor espera, é isso, assim, né? Do ponto de vista do ensaio teórico. Tem um conceito novo que a pessoa está propondo? Ela está revisitando algum conceito com uma ideia nova? Ela está refutando alguma teoria? Ela está caminhando a propor uma nova teoria, um novo olhar sobre alguma coisa, né? Mas a gente também não consegue fazer isso, só quem é muito craque mesmo de ler e abstrair, sem ser no mundo vivido, entendeu? Né? A gente pensar dos nossos próprios problemas, do nosso lugar, né? A gente tem, às vezes, posições políticas diferentes, isso é legal. Aí, de repente, o que eu estou esperando na hack hoje? Isso é legal, já que vocês estão provocando, né? Eu estou esperando o ensaio do Rosseto, e aí, de repente, vai lá o Lenz e lê o ensaio do Rosseto e fala assim, puta, legal isso do Rosseto aqui, mas tem umas coisas que eu não concordo. E aí, pum, manda outro, entendeu? E aí, o que acontece? Quem ganha a audiência. Aí quer dizer que o Rosseto estava errado e o Lenz estava certo, ou vice-versa? Não. Significa que a gente, de fato, está fazendo o que a gente deveria fazer desde sempre. O debate teórico, de ideias, né? E o cara fala assim, pô, de fato, eu e o Lenz, a gente não se bate do ponto de vista teórico, né? Mas quando acaba a sessão, a gente vai lá tomar cerveja, né? E deixa isso um pouco de lado para a gente ir depois, entende? Então, acho que falta muito isso, assim. Eu sei que tem outras pessoas preocupadas com isso. O Davel, na OIS, está preocupado com isso, para falar do ponto de vista brasileiro, ele está pensando nisso, né? Bastante. Eu acho que é um caminho que a gente tem. A gente pode fazer mais oficinas, fazer mais debates sobre isso, trazer várias pessoas para discutir. A gente pode fazer PDW de ensaio teórico, daria para a gente fazer também, né? Enfim, acho que são umas ideias que eu tenho, assim, que dá para a gente debater. Beleza? Eu tô com pena da Júlia, coitada. Ela tá com a mãozinha levantada faz um tempão. Você tá aí, Júlia? Deu nada. Mataram a Júlia.
Bom dia a todos e a todas, vocês me ouvem? Sim. Já agradecendo aí ao PPGA Univale pelo evento, fazer uma breve apresentação minha. Eu sou estudante de doutorado aqui no NPGA da UFBA, e a minha pergunta vai no sentido de tentar entender, professor Marcelo, essa linha editorial que o senhor está tentando implementar lá na RAC. Qual seria o espaço que se dariam a temas, assim, digamos, pouco usuais na área de administração e estudos organizacionais? Eu falo isso porque eu tenho desenvolvido alguns ensaios num tema que é bastante específico, assim, e pretendo submeter, obviamente, as revistas, já estão passando por alguns eventos, vou até apresentar um ensaio agora no Enampad da semana que vem. Então, eu queria entender a especificidade dessa linha editorial para ensaios teóricos da RAC. E já aproveitando aí, articulando contra a pergunta a partir de algo que o senhor falou, que é se o senhor pretende retomar aqueles debates que haviam na RAC, não só na RAC, né, mas principalmente na RAC também, que eu achava bem legal quando tinha réplicas e tréplicas. Eu vejo que isso é uma coisa que meio que se perdeu nos últimos anos. Era isso que eu tinha para perguntar. Obrigado aí, parabéns pelo evento. Valeu, Leonardo. Obrigado aí por estar aqui conosco. Como é que a gente fez, né? Isso é bom para poder esclarecer, que a RAC é uma revista pública, né? A RAC e a BAR, depois que a RAC começou a publicar artigos em inglês, muita gente começou a entender que elas eram revistas meio parecidas, assim, né? E aí a diretoria atual da ANPAD resolveu que era bom fazer uma definição mais evidente dos escopos da revista, mas sem necessariamente excluir aquilo que a gente produz, especialmente na nossa comunidade ampadiana, digamos assim. E aí, no caso da RAC especificamente, esse debate foi feito com um grupo que a diretoria da ANPAD criou e mais os editores associados que eu convidei, né, que são vários hoje, né? E aí a gente se prendeu no nome da revista, inicialmente, né? Administração Contemporânea, a gente foi estudar mais sobre o que é contemporaneidade, essa coisa toda, e a gente percebeu que a RAC poderia ser uma revista, já que ela tem várias formas de gêneros textuais, que poderia dialogar com o cotidiano de várias maneiras, né? De várias maneiras. Mas sempre calcada em problemas concretos da sociedade. Por isso que uma das dicas que a gente colocou, inclusive no site, tem lá, eu fiz um editorial, não o que está no ar hoje, o anterior, que é do volume 26, número 1, fala sobre o que é essa ideia de administração contemporânea, resume um pouco do que foram esses debates. A gente fala um pouco das ODS, sabe? Daqueles Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Isso não quer dizer que necessariamente o seu trabalho tem que estar ancorado em um ou mais daqueles objetivos, mas aquilo dá uma ideia de como é que a gente pode pensar a contemporaneidade, porque tem várias coisas que a gente precisa endereçar no mundo hoje, né, e especialmente no Brasil, algumas delas, que precisam estar no debate, no tema. Então, vários desses temas que você vai dizer que são, vamos dizer assim, não tradicionais ou heterodoxos, eles cabem quando a gente vai pensar essa questão das ODS. Aí algumas pessoas pensaram, tá, e como é que fica finanças, por exemplo? É engraçado porque vai sair um número especial de pesquisa qualitativa e depois vão ter outros textos que a gente já tem lá na RAC, de finanças, que eles tratam desses temas, sabe? Eles tratam desses temas. E isso também não tem a ver com paradigma. É muito interessante, porque a gente tem também textos que estão entrando de paradigma funcionalista e que tem potencial de serem publicados na RAC e que tratam do tema. Então, nosso negócio não é dividir por quanti-quali, marketing ou gestão de pessoas ou finanças, não é isso. Né? Positivismo, interpretativismo, nosso lance é estar ancorado em coisas concretas do mundo real, que tem um debate que não é só para dentro. Quando eu falo só para dentro, vamos pensar uma empresa. Está só pensando em como a empresa aumenta market share? Isso não vai interessar para a RAC. Agora, aumentar market share tem a ver com alguma outra coisa que se relaciona fora da empresa, que tem outros debates, outras implicações? Tem. Então, isso interessa para a RAC. Entende? Então, esse é um ponto. Essa questão que você falou da réplica, tréplica e tal, que eu também acho bem legal, a gente tem essa possibilidade, a gente criou o quê? As pensatas provocativas. É um novo gênero que tem na RAC. As pensatas provocativas têm ali entre 2 e 3 mil palavras, são textos bem pequenininhos, mas que vão direto ao ponto, justamente para fazer esse debate. Então, vamos supor aqui, né, para ilustrar, que eu tenha escrito que eu tivesse escrito para a própria RAC uma pensata provocativa defendendo que o mestrado deveria ser para
formar professores, né? E se não fosse professores, para profissionais de mercado e uma carga menor para pesquisa. E aí eu publico lá na RAC. Aí você, Leonardo, lê aquilo e fala, não tem isso. Mestrado, doutorado é tudo pesquisa. Você vai poder escrever uma réplica sobre o que eu coloquei da minha posição. E aí o debate está feito, porque a pensata provocativa é para isso. Vamos fazer debates, entendeu? Vamos fazer debates. E o espaço está lá. Então a RAC hoje tem várias coisas, né? Ensaio teórico, pensata provocativa, os artigos tradicionais, artigo tecnológico, caso para ensino, os artigos metodológicos. Então tem vários caminhos que a gente pode encontrar na RAC para que as pessoas possam expressar aí, né? Aquilo que andam refletindo, pesquisando, trazendo, enfim. Né? A ideia é essa. Eu estou vendo aqui, porque isso nem sempre depende só de mim, de mais gente, a gente tem algumas ideias de fazer alguns debates com os editores, sabe? Com os editores da revista para fazer vários debates. A gente criou um fórum, estou fazendo um merchan agora, né? A gente criou um fórum dos pensadores brasileiros, que vai ficar aberto pelo menos até enquanto eu for o editor da revista, que também estimula isso, Leonardo, a gente pensar para dentro, né? Olhar para dentro da nossa academia, isso tem a ver com o ensaio teórico que a gente estava dizendo aqui, né? No caso do fórum é só de administração, mas a gente pode pensar em outras pessoas que não eram da área de administração. Mas da área de administração é um convite, né? Quem são essas pessoas que já estão de longa data aí, muitas vezes têm contribuições teóricas, apresentaram conceitos, avançaram em teorizações, né, que poderiam ajudar a gente a olhar para nós mesmos e produzir coisas novas na área. Tá lá, esse fórum tá aí. Hoje a gente vai lançar o fórum é um número especial de mulheres na academia, né? Então não sou eu isso tá tudo com as meninas, é tudo de mulheres, elas vão fazer uma divulgação hoje e vai fazer uma divulgação na Enampage também, então para a gente poder trazer também essa questão das mulheres na academia. Eu, quando assumi a RAC, eu fui fazer vários levantamentos e levantei esse de gênero. É mais ou menos assim, da quantidade de autores, né? 65% homens, 35% mulheres. E aí, se a gente for pegar, por exemplo, na pós-graduação, eu não tô com o Leonardo aqui, mas não tô com o pessoal na tela, eu não sei nessa sala. Mas a maioria das salas que a gente entra tem mais mulheres do que homens, né? Os professores ainda são maioria homens, e nos artigos ainda continuam assim, então a gente precisa pensar coisas desse tipo. Isso é contemporâneo, por exemplo, né? Enfim, é isso. Tá bom, Leonardo? Espero ter respondido aí. Obrigado. Posso fazer pergunta, professor? Pode. É a Júlia. É a Júlia. Oi, Júlia. Posso fazer pergunta, professor? Claro, Júlia, fica à vontade. Sim, perfeito. Bom, muito obrigada, professor Marcelo, pela apresentação fantástica. Acredito que está ajudando muitos nós a ter um pouco mais de clareza do que é o ensaio teórico. E eu estou tentando resumir o conceito na minha cabeça. E aí eu fiquei com uma pequena dúvida aqui. O que seria bom ensaio teórico, então? Digamos, eu pegar uma ou duas teorias seminais, ou talvez algumas alternativas, e tentar entender qual que foi o lugar da fala dessas teorias, qual foi o contexto em qual elas foram criadas, e tentar entender os principais peças de quebra-cabeça de quais elas são compostas, digamos, as principais variáveis ou conexões entre variáveis, ou os principais elementos, né? E dizer, digamos, que eu concordo com isso, por isso, sobre um fenômeno sobre o qual a teoria foi construída. E tentar pensar esse mesmo fenômeno a partir do meu contexto, digamos, o contexto que nós trabalhamos hoje, e dizer que essas variáveis se aplicam no meu contexto, digamos, 80% delas, ou tal variável por tal motivo, mas tem outras variáveis que são diferentes nesse mesmo fenômeno aplicado ao meu contexto. É essa diferença que seria a cereja do bolo? É essa diferença que iria agregar valor e dizer que eu estou ensaiando? Se sim, por favor, confirma ou não se o meu entendimento está correto. E uma outra parte da dúvida: como é que eu posso afirmar no ensaio teórico se algumas variáveis ou conexões entre variáveis, alguns fatores se aplicam ou não ao meu fenômeno, ao meu contexto, se eu não necessariamente trago estudo empírico no ensaio teórico? Então, essa é uma dúvida também que eu tenho.
puder esclarecer um pouco mais isso, eu ficaria muito agradecida. Joia. Eu vou tentar responder isso com aqui, né? O Cláudio colocou que tem 10 mulheres na sala e 5 homens, para reforçar um pouco daquilo que eu estava dizendo antes, né? Então, o que acontece, né? Para você ensaiar teoricamente da maneira que eu acho que vale a pena, a gente tem que partir de um problema concreto. Então, quando a gente fala de variáveis e de modelo, essas variáveis e modelos supostamente saíram de um lugar concreto, né? Ou deveriam ter saído. Porque senão também aí deixa de ser ciência para ser filosofia, né? Isso é uma coisa importante. Porque o que a filosofia faz, né? A filosofia, ela é uma forma de abstração. Tanto é que filósofo não faz trabalho empírico, né? Ele usa o mundo vivido dele, mas ele não fica fazendo trabalho empírico. Ele é filósofo, ela é filósofa. Então, do ponto de vista da ciência, quando a gente vai falar do ensaio teórico, ele é um exercício filosófico, né? Ele é um exercício filosófico, mas ele tem que estar ancorado nesse mundo concreto. Então, aquelas variáveis que você está colocando, a gente precisa pensar de novo, quem é o autor que escreveu e propôs, os autores que propuseram aquelas variáveis? Em qual contexto aquilo aconteceu? Quais problemas eles estavam endereçando ali, entendeu? Qual é o problema que toca você? Acho que isso é uma coisa importante para pensar em ensaio teórico. O que está aí na sua cabeça, no seu coração, que te toca, que faz você refletir sobre, pensar, né? E aí, assim, reconectar, o Sidney até colocou aqui, né, Sidney? Reconectar teoria e prática, que não deveria ter nunca sido separado, né? Como eu disse, uma coisa alimenta a outra. Porque a teoria é uma forma de explicar o que acontece no mundo vivido. Tem que ter uma correspondência, né, com aquele mundo vivido. Então, mais do que organizar variáveis e dizer se tem uma mais ou uma menos, qual que é a diferença dessa mais ou uma menos? Ela está endereçada em qual coisa? No inglês eles falam assim, big picture, né? Como é que isso se dá no big picture, no cenário maior, no contexto mais amplo? Por que aquela pesquisa tem ou aquela proposta que você faz de texto de ensaio teórico vai ter ressonância, né? Deixa eu ver aqui, a Rosana colocou se é realmente um problema ou apenas uma informação, seria isso? Pode ser uma lógica de tentar entender isso, né? Um problema concreto, que ele pode ser um problema concreto de base empírica, mas também a gente cria problemas teóricos, né? Isso também é uma coisa importante ser dita. A gente cria problemas teóricos. E por que a gente cria problemas teóricos? Porque ainda que a gente se esforce para a teoria ter máxima correspondência com a realidade, tem dois problemas na realidade. Ela é muito complexa e a gente é muito limitado para conseguir fazer essa correspondência plena. E o segundo aspecto é que essa realidade ela é mutante, né? Pelo menos do ponto de vista onde tem seres humanos, ela é mutante, ela nunca é estável, nunca é estanque. Então, é como você tentar tirar foto de coisas que estão andando, né? Então, por isso que é sempre um processo, assim. E aí é importante a gente pensar sobre esses processos, né? Então, assim, para você, essa parte que a Júlia disse, de como é que eu faço o teórico sem ter o empírico, o empírico vai ser o seu mundo vivido no ensaio teórico ou alguns estudos empíricos que você leu, tal. Agora, o artigo que não é ensaio teórico, vamos chamar de artigo tradicional, teórico empírico, ele também precisa apresentar avanços teóricos, sabe? Exceto no nosso caso lá, se a gente fosse pensar em hacking, seria um artigo tecnológico. Que aí você pega uma teoria pronta e aplica aquela teoria e conta dos resultados, das possibilidades dela. Mas, de outro modo, quando você faz um artigo teórico empírico, você tem que ter um diálogo entre o que você viu empiricamente e o que tem teoricamente, sabe? Tem que ter essa conversa aí. Senão você não consegue dizer coisa nova. Acho que esse é um ponto. Não sei se a Júlia quer perguntar mais alguma coisa. Tem uma pergunta do Roberto aqui, né? Obrigado, Júlia. Os periódicos melhor avaliados exigem que os artigos tenham pelo menos doutor como coautor. Se um mestre produza um ensaio teórico bem estruturado a partir de sua brilhante palestra e queira publicar em uma revista que existe essa regra de ter coautor doutor, o que você pensa sobre esse critério? Não seria uma regra de exclusão?
Eita, Roberto, vocês gostam de me botar enrascada, né? Mas assim, eu tenho oposição para essas coisas todas aí. Primeiro que para mim, ó, como eu faço, né? Como eu faço. O artigo chega na Hack, aí eu tenho como olhar o artigo sem ver quem são os autores, sabe? Eu consigo entrar lá sem ver quem são os autores, clicar no documento, ele me abre um PDF na tela, e é assim que eu faço. Aí eu leio, e depois que eu leio, eu já tenho a minha posição, né? Se vai mandar para os editores, se vai pedir para devolver, e depois se eles quiserem resubmeter com algumas alterações, ou se vai rejeitar. Então eu não olho isso. O que eu sei é que revistas que fazem isso, em geral, é para tentar obter artigos com um pouco mais de qualidade. Porque vai partir do pressuposto que o mestrando ainda tem pouca experiência, e de repente manda um texto que não é muito bom, se tiver um doutor que lê o texto, ajudou a fazer lá, o texto fica melhor organizado. Mas isso é um pressuposto, né? Isso é um pressuposto. Porque tem vários textos, e isso é muito triste que aconteça, que as pessoas colocam, as pessoas que eu estou dizendo são os professores, tá? Colocam o nome no artigo e não lê o artigo, tenho certeza do que eu estou falando. O aluno, a aluna fez, então assim, o problema que ele quer resolver não fica resolvido, né? A estudante fez o texto com as suas limitações de estudante, que são normais, né? E manda, e a pessoa assina junto. E aí você fala assim, não é possível que essa pessoa aqui não viu esse problema. Coisa básica, assim, estou dizendo coisas bem básicas. Então, eu particularmente acho uma besteira. Né? Talvez fosse melhor explicar como é que deseja o texto, enfim, coisas do tipo. Mas é a política editorial de cada periódico, né? Mas na Hack não tem isso, não. Obrigado, Roberto. Mais alguém? Tem meu texto aí, tem dúvida. Os textos, Ninguém vai perguntar? A Rose não vai perguntar nada? Ninguém vai perguntar nada mesmo? Marcelo, deixa eu só... Essa questão da discussão, e o Marcelo escreve, e o Lenze rebate, e a Rose replica. Eu me lembro quando a gente começou o doutorado, e o Ansoff eram os caras, né? Eram os caras na nossa área, o professor Cristiano, nossa, a gente lia tudo que aparecia deles, né? E na California, acho que é Management Review, o Mintzberg coloca Learning, como é que ele escreveu? Eu acho que ele escreveu Learning 1, Planning 0. E era um artigo muito engraçado. E o Ansoff vem dar o reply do artigo do Mintzberg. Eu acho que é bem na linha que você está... Nós precisávamos mais disto, né? Porque outra coisa, a gente não se cita por causa desse... Porque, de novo, nada contra o estrangeiro, eu gosto, quem me conhece sabe que eu gosto, mas assim, a gente produz um monte de coisa aqui, sempre olhando para fora, e nem sempre lá fora estão dando a atenção que a gente merece. Então, o que precisa ser feito? A gente precisa se ler mais e se citar mais, né? Mas não é uma citação porque eu quero aumentar as citações do Rosseto. Né? E aí, porque assim, não, então eu cito o Rosseto me cita, todo mundo ganha. Não é isso. Eu não estou falando de número de citações. Eu estou dizendo porque eu lendo o Rosseto, se o Rosseto for nessa linha que eu estou dizendo, né? Produzir coisas concretas do mundo real e tal, pô, legal isso aqui que ele escreveu e tal. E nem sempre quando a gente discorda da pessoa, a gente discorda de tudo frontalmente. Às vezes é um debate que tem ali, num ponto, que tem uma visão, tem outro. Ou às vezes, de fato, é completamente diferente, criam-se correntes. Isso ajuda os estudantes a perceberem como é que é a nossa produção, ela pode ter algum valor e utilizá-las também e construir a partir delas, entendeu? E eu acho que isso é uma coisa importante. A Hack está aberta para isso. Então, assim, quem tiver a fim de rebater o que tem lá, inclusive os editoriais, né? Porque eu não quero escrever todos os editoriais, o pessoal sabe disso, o Sidney está aqui, ele é editor lá da revista, ele sabe que eu já convidei os editores para escrever editoriais sobre várias coisas. Não pretendo escrever todos, mas vou escrever alguns, né? E quem tiver alguma ideia que às vezes não é muito compatível com a minha lá, pode escrever, né? Escreve uma pensata provocativa dizendo assim, resposta a
Marcelo Bispo, que eu escrevi agora de ciência aberta, né? Às vezes a pessoa não concorda com o que eu falei de ciência aberta. Aí vai lá e escreve, né? Só não vai escrever no reply dizendo assim, pô, não gostei porque você é feio. Aí é difícil, né? Eu já sei disso, não precisa. Mas se for para sustentar uma posição, trazer um outro olhar, eu acho que vale a pena, né? Ó, tá vendo? O Leonardo colocou aqui que não tem autores brasileiros que produzam sobre tal tema. Precisa ver isso, pode acontecer, mas é pouco provável, eu acho, né? A gente precisa ver, assim, como é que a gente faz isso. Eu, por exemplo, tenho umas políticas, né? Eu espero conseguir o aceite de um artigo muito em breve aí. O artigo, ele lida sobre o São João. Então, ela é numa revista gringa, tá? Revista gringa, legal. É sobre o São João de Campina Grande. Então, a partir do São João de Campina Grande, o que eu vou falar? Sobre gastronomia e gourmetização. E aí, por exemplo, como é que eu vou falar no artigo do São João de Campina Grande sem citar autores brasileiros para falar do São João? Porque gringo não vai fazer sobre São João, pesquisa sobre São João, né? Quem vai fazer isso é brasileiro. E normalmente nordestino, a maioria deles. Então, isso é uma coisa legal. Se eu conseguir publicar esse artigo, é uma coisa bacana, para dar um exemplo concreto, né? Então, tem lá, é em português, porque o cara escreveu em português, vai falar do São João, é isso aí. Agora, tem artigo gringo? Claro que tem artigo gringo, né? Por isso que eu falo, é uma troca. Eu não estou dizendo que tem que ser, não vamos fazer nada gringo, vamos fazer só brasileiro. Ou vamos fazer só gringo e não vamos fazer brasileiro. É uma troca. Tanto é que, para mim, a definição de internacionalização é isso. Não pode ser sinônimo de colonização, tem que ser sinônimo de troca. Um aprende com o outro, né? E esse que eu acho que é a questão. Mas vai lá no Spell, Leonardo, olha, vê se não tem uma galera que escreveu e tal. Às vezes você acha, né? Nem que seja para criticar. Esse é o problema, assim. Teve esse artigo que eu falei que eu escrevi do Turismo como Prática, ele desafiava um pouco uma ordem que o pessoal tinha em turismo em dividir os estudos turísticos em 3 grandes temas, sabe? Aí eu peguei, juntei tudo e falei, não, é tudo uma coisa só, para resumir a história, né? E botei um dos caras que é o expoente de uma dessas possibilidades de pensar turismo, ficou puto, foi lá escrever um artigo numa outra revista dizendo, ó, esse cara tá louco, ele tá desmontando uma coisa que é tradicional de muito tempo. Tudo bem, tá lá, ele fez. Importante que ele leu, né? e o debate tá aí, entendeu? A gente precisa fazer isso. E no Brasil a gente tem uma coisa também, a gente leva muito pro pessoal as coisas, né? Tudo. Pra amizade e pra inimizade. Então, de repente, tá aqui o Rosseto na minha tela, posso falar dele tranquilo, porque, né, é uma coisa assim... Então, o Rosseto vai lá e rebate o que eu escrevi sobre ciência aberta na RAC, né? Vai escrever o texto, eu vou lá, publico. Aí vamos pensar, né, no jeito brasileiro, a contragosto, né, porque não deveria publicar, ou eu até rejeitaria, mas vou publicar. E depois eu nunca mais vou tomar cerveja com o Rosseto quando acabar. Tá louco? Tu pega meu projeto no CNPq, tu acaba com ele. E esse é pior. Esse é pior porque eu sei que o projeto é seu, mas você não sabe que fui eu que avaliei o seu projeto. Né? Então, tem tudo isso. E eu acho legal, assim, talvez, né, as pessoas ficam achando meio estranha essa conversa, mas muita gente aqui tem informação. É bom eles saberem esses bastidores, essas bizarrices que acontecem. O Rosseto já está aí muito mais tempo que eu na estrada, ele sabe que eu estou falando, corresponde. E, infelizmente, né, Rosseto? Infelizmente. Né? E aí, é que nem eu digo, na Univale mesmo, do corpo docente, eu conheço quase todo mundo, assim, né? E tenho amizade com vários. E muita gente pensa diferente de mim, mas nem por isso a gente vai perder a amizade, não vai deixar de conversar, não vai trocar, não vai fazer projetos juntos, né? Trabalhar juntos, enfim. Eu acho que a academia tem que ser um espaço bacana, assim, saudável. Isso é outro problema que atrapalha o ensaio teórico, viu? Para a gente ensaiar, a gente precisa estar bem com a gente mesmo. Doente, cansado, ninguém consegue inspiração. É meio que nem arte, assim, né? Se bem que na arte tem aquela galera que consegue, né? Na hora de muito sofrimento, escreve uma música, um poema, porque o sofrimento estimula. Mas acho que não sei se no nosso meio acadêmico funciona assim, nesse momento. O que mais? Rose, eu vou aproveitar o Marcelo aí enquanto ninguém pergunta. Se alguém perguntar aqui, Marcelo, nessa linha que tu estás colocando do São João, a tese, eleita a melhor tese da nossa área em 2018, foi do Carnaval de Olinda, com dados secundários. Exatamente. O FPE foi uma extraordinária tese.
É que eu acho que está faltando a gente discutir um pouquinho mais desmistificar algumas coisas. Esses dias eu estava com colegas aí e eles propuseram uma pauta tipo o que é o impacto? Será que é só o impacto das pesquisas? Porque a gente cria essa coisa do A1 e ele se torna... Nós mesmos criamos um monstro para nós. O que realmente está causando impacto no que a gente está fazendo de retorno com o que a gente está sendo investido? Pô, foi um debate absurdo, né? Citações. A gente não cita, a gente tem que chamar a atenção dos nossos alunos para que eles leiam os trabalhos já feitos no nosso programa, para que eles citem colegas que fizeram excelentes dissertações e teses. E na primeira versão não vem. Né? Então, é outra discussão que precisa ser feita. A gente não, eu não vou citar o bispo porque eu vou dar moral para ele e ele daqui a pouquinho vai me roubar um projeto, uma bolsa produtividade ou sei lá o quê. E a gente não faz. Não faz. Eu acho que a gente tem que discutir muita coisa aí, mas precisa... A gente vai fazendo. Precisamos discutir muito. Esses tempos, com um aluno que está fazendo nos 3 artigos, mandou um artigo lá, e o cara disse, olha, o artigo de vocês, ok, até poderia, mas vai discutir numa revista que você vai poder dialogar, e ele indicou 2 revistas, manda para essas, e eram A2, na nossa, né, no nosso antigo Qualis. Mande, porque lá vocês têm a comunidade que discute isso. E não é a questão do mas né, não é a questão do alto impacto, ele usou outras expressões porque eles têm outras, não é um Q1, é um Q2, mas lá você vai ser citado muito mais, porque lá os caras querem ler sobre esse tema. É isso, essa é a lógica. Você achar sua comunidade para fazer os debates. Entendeu? É que no Brasil as nossas revistas são mais generalistas, a maioria, né? No caso da RAC também é assim. A gente fez esse recortezinho de escopo agora para isso. Mas a gente tem que achar as nossas comunidades, isso funciona mesmo, para fazer as citações e tal. A Rose ia falar, não ia, Rose? Você ia perguntar? Não acredito. Rose. Eu só queria colocar que você está usando muitos exemplos de finanças. Eu não sei o que está acontecendo contigo. Eu sou um financista clássico. Exato. O Fama deveria ser eu, não ele. Deveria. Mas dado adiantado da hora já também, e o teu tempo, eu queria agradecer mais uma vez. Eu espero que a próxima seja presencial, eu espero mesmo, tá? Convido a todos, né, que vão participar da Ampad a assistir aí as apresentações do professor Marcelo. Tem várias coisas pré-evento também que eu acho que vão ser bem interessantes, né? E, mais uma vez, agradecer. Já comecei a me coçar aqui só pensando no artigo tecnológico que a gente mandou para a RAC e recebeu o puxão de orelha, né, Bispo? Mas faz parte. É bom, ele é bom, só precisa de um negocinho lá. Depois, se você quiser, eu falo. Sim, só tem um negocinho lá da administração, né? Pessoal de finanças, de economia, acho que não precisa de administração. Então, tá, Bispo, mais uma vez, muito obrigada. Boa sorte aí na gestão, né, do programa. E no que precisar da gente aqui também estamos à disposição, tá bom? Obrigado vocês, obrigado, Rose, pelo convite. Como eu disse, é sempre um prazer bater um papo com vocês. Pena que não é aí, algum dia vai ser de novo. E é muito legal falar dessas coisas. Eu acho que a gente precisa muito disso, assim, porque nosso trabalho fica muito cansativo às vezes, e bater papo é bom. Gente, obrigado pelo prestígio aí, e vamos conversando. Estão aí nos contatos, quem quiser, é só falar comigo. Obrigada, e obrigada também aos alunos, ao pessoal de outros programas, né? Obrigada aí pela participação. Abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado.